Você acredita que uma mãe pode proibir a filha de 72 anos de se casar? Pois foi isso que aconteceu comigo. Sou o Antônio, 68 anos, e quando pedi minha Rosalina em casamento, depois de 10 anos morando juntos, a sogra berrou no telefone: "Não vai casar. Meu casamento deu errado." Mas o que eu fiz depois deixou todo mundo de boca aberta. A vida tem dessas surpresas que a gente nunca espera. Aos 68 anos, eu, Antônio Silva, nunca imaginei que estaria vivendo uma das situações mais complicadas da minha existência. Depois de mais de 10 anos morando junto com Rosalina, a mulher da minha vida, finalmente havia tomado coragem de dar o passo que tanto sonhávamos: oficializar nossa união. Mas o que deveria ser motivo de alegria se transformou numa verdadeira batalha familiar. Conheci Rosalina numa tarde de domingo no mercado central da cidade. Ela estava escolhendo tomates com aquele jeito cuidadoso que só as mulheres sabem fazer, apertando cada um para ver se estava no ponto certo. Eu, que já havia perdido minha primeira esposa há 15 anos, estava tentando me virar sozinho nas compras e claramente não estava indo muito bem. Acabei derrubando uma caixa de laranjas bem ao lado dela. "O senhor precisa de ajuda", disse ela com um sorriso gentil, se abaixando para me ajudar a recolher as frutas espalhadas pelo chão. Daquele dia em diante, começamos a nos encontrar sempre no mesmo mercado, no mesmo horário. Rosalina tinha 62 anos na época, era viúva também, e carregava nos olhos uma tristeza parecida com a minha. Mas havia algo mais ali, uma vontade de viver que eu havia perdido fazia tempo. Nossos primeiros encontros foram tímidos. Tomávamos um café depois das compras, conversávamos sobre os filhos, sobre a vida que cada um havia construído e perdido. Ela me falava sobre seu falecido marido, Carlos, que havia morrido de câncer após uma longa batalha. Eu contava sobre minha querida Beatriz, levada por um derrame enquanto dormia. Aos poucos, aqueles encontros casuais se transformaram em algo mais profundo. Rosalina começou a me ajudar com as tarefas domésticas que eu nunca havia aprendido direito. Eu, por minha vez, cuidava do pequeno jardim da casa dela e consertava o que estivesse quebrado. Era uma troca natural, sem pressa, sem pressão. Um ano depois do nosso primeiro encontro, ela sugeriu que eu fosse morar com ela. "Não faz sentido a gente manter duas casas", disse com aquela praticidade que sempre me encantou. "Somos dois, velhos solitários que se dão bem juntos." A casa de Rosalina era aconchegante, com um quintal grande onde ela cultivava suas flores. Tinha 2 quartos, uma cozinha espaçosa e uma sala onde cabiam perfeitamente minha poltrona de couro velho e a televisão que eu tanto gostava de assistir no final do dia. Nos primeiros meses, dormíamos em quartos separados, respeitando um ao outro e nosso próprio tempo de luto. Mas o amor, esse sentimento que não tem idade, foi crescendo devagar. Primeiro foram as mãos que se tocaram durante o jantar. Depois, um beijo tímido na testa quando um de nós não estava se sentindo bem. E, naturalmente, chegou o dia em que dividimos a mesma cama, a mesma vida, os mesmos sonhos. Durante 10 anos e 3 meses, para ser exato, Rosalina e eu construímos uma rotina que nos fazia felizes. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos enquanto ela lia as notícias do jornal em voz alta para mim, que já não enxergava tão bem. Eu cuidava das plantas enquanto ela preparava o almoço. À tarde, assistíamos às novelas que ela gostava e eu fingia que reclamava, mas secretamente adorava aquele momento de tranquilidade ao seu lado. Aos domingos, recebíamos visitas. Meus 2 filhos vinham com os netos, e Rosalina os tratava como se fossem da própria família. Ela também tinha uma filha, Patrícia, que morava em outra cidade e visitava sempre que podia. Todos pareciam aceitar nosso relacionamento com naturalidade. Rosalina era uma companheira no verdadeiro sentido da palavra. Quando tive pneumonia há 3 anos, ela não saiu do meu lado nem 1 minuto. Dormiu na cadeira ao lado da minha cama, no hospital. Brigou com os médicos quando achava que não estavam me tratando direito, e foi ela quem me deu forças para me recuperar. Eu também cuidei dela quando ela quebrou o pulso numa queda boba no quintal. Aprendi a cozinhar direito naquela época,
porque ela não conseguia fazer quase nada com o braço engessado. Foi divertido e desesperador ao mesmo tempo, mas descobri que tinha jeito para a cozinha, coisa que Beatriz sempre duvidou. Embora vivêssemos como um casal em todos os sentidos, sempre existiu entre nós uma conversa não terminada sobre oficializar nossa união. No início, achávamos que não era necessário. Para que complicar, dizíamos. Já somos felizes assim. Mas com o passar dos anos, especialmente depois que minha saúde deu aquela balançada com a pneumonia, começamos a pensar nas questões práticas. E se algo acontecesse comigo, Rosalina teria direito à minha pensão? E a casa, como ficaria? Eram preocupações de gente que já viveu bastante e sabe que a vida pode mudar de uma hora para outra. Além disso, havia algo romântico na ideia. Depois de 2 casamentos que duraram décadas cada um, nós 2 tínhamos saudades daquele sentimento de estar oficialmente unidos a alguém. Não era sobre religião ou convenções sociais. Era sobre amor, sobre querer declarar ao mundo que escolhemos ficar juntos até que a morte nos separe, mais uma vez. A ideia foi ganhando força no meu coração durante meses. Observava Rosalina cuidando das flores, preparando o jantar, assistindo à televisão com aqueles óculos de grau que ela insistia em dizer que não precisava, e pensava: essa mulher merece ser minha esposa oficialmente. Foi numa manhã de terça-feira, depois de um café particularmente gostoso que ela havia preparado, que finalmente tomei coragem. Rosalina estava lavando a louça, cantarolando uma música antiga que nossa geração conhecia bem, quando me aproximei por trás e coloquei as mãos em seus ombros. Rosalina, disse, sentindo meu coração bater mais forte. Você quer casar comigo? Ela parou de lavar os pratos, secou as mãos no avental e se virou para me olhar. Por um momento que pareceu eterno, ficamos nos encarando. Depois, um sorriso se abriu em seu rosto, daqueles sorrisos que iluminam tudo ao redor. Achei que você nunca ia perguntar, respondeu, me abraçando apertado. Passamos o resto da manhã fazendo planos. Seria uma cerimônia simples, só para a família e amigos mais próximos. Nada muito elaborado, mas bonito e significativo. Rosalina estava radiante, falando sobre o vestido que compraria, sobre o buffet, sobre como seria bom finalmente ser minha esposa de direito. Vou contar para a Patrícia hoje mesmo, disse ela, pegando o telefone. Ela vai ficar tão feliz. Patrícia, filha de Rosalina, sempre foi uma mulher complicada. Aos 45 anos, havia se divorciado 2 vezes e carregava uma amargura, que às vezes transparecia em seus comentários. Ela gostava de mim, isso eu sabia, mas tinha suas questões com relacionamentos em geral. Quando Rosalina ligou para contar a novidade, eu estava no quintal regando as plantas, mas conseguia ouvir a conversa através da janela aberta da cozinha. Patrícia, minha filha, tenho uma notícia maravilhosa para você, começou Rosalina, com aquela voz alegre. O Antônio me pediu em casamento. Vamos nos casar. Do outro lado da linha, houve um silêncio. Depois, pude ouvir a voz de Patrícia, alterada, mesmo sem conseguir distinguir as palavras exatas. Como assim não é necessário? Respondeu Rosalina, e pude perceber que o tom da conversa estava mudando. Patrícia, nós nos amamos. Queremos oficializar nossa união. A discussão continuou por alguns minutos. A voz de Rosalina foi ficando mais tensa, mais defensiva. Finalmente ela disse algo que me fez largar a mangueira e prestar atenção total. Patrícia, você está sendo injusta. Isso não tem nada a ver com seus casamentos. O que eu não sabia era que Patrícia havia ligado imediatamente para a mãe depois de desligar o telefone com Rosalina. Dona Aparecida, mãe de Patrícia, era uma mulher de 70 anos que havia criado a filha praticamente sozinha depois que o marido a abandonou quando Patrícia era ainda criança. Aparecida nunca havia gostado muito de mim. Não que fosse hostil, mas sempre manteve uma distância respeitosa que eu interpretava como desconfiança natural de uma mãe protetora. Ela raramente visitava nossa casa e, quando vinha, ficava pouco tempo. 1 hora depois da ligação para Patrícia, o telefone tocou novamente.
Rosalina atendeu com aquela naturalidade de sempre, mas logo seu semblante mudou completamente. Alô, dona Aparecida. Como a senhora está? Eu estava na sala naquele momento, fingindo ler o jornal, mas, na verdade, prestando atenção na conversa. A voz de Aparecida do outro lado da linha estava alterada, e mesmo sem conseguir ouvir suas palavras, dava para perceber que não eram gentis. Sim, senhora. A Patrícia me contou que ligou para a senhora, disse Rosalina, sua voz ficando mais tensa. Mas não entendo por que a senhora está chateada. Houve uma pausa, depois Rosalina exclamou: Como assim não vou casar? Foi então que ouvi, alto e claro, a voz de Aparecida gritando do outro lado da linha: Não vai! O meu não deu certo! Rosalina ficou branca, literalmente branca. Nunca havia visto ela daquele jeito, tremendo de raiva e indignação ao mesmo tempo. Ela tentou argumentar, explicar nossos sentimentos, nossa situação, mas Aparecida não queria ouvir. A senhora não tem o direito de decidir sobre a minha vida, disse Rosalina, sua voz subindo de tom. Eu sou uma mulher adulta. Tenho 72 anos. Mas Aparecida continuava do outro lado, aparentemente listando todos os motivos pelos quais casamentos não davam certo, usando seu próprio exemplo como argumento principal. Segundo o que pude entender da conversa unilateral, ela havia se casado, jovem, o marido a havia abandonado com uma filha pequena, e desde então carregava a convicção de que casamento era uma instituição fadada ao fracasso. Mãe, a senhora está sendo injusta, insistia Rosalina, mas sua voz já estava quebrada, emocionada. O Antônio é um homem bom, nós somos felizes juntos. A resposta de Aparecida foi tão alta que até eu consegui ouvir. Felizes vocês. Já são. Para que complicar? Casamento só traz problemas. Quando Rosalina finalmente desligou o telefone, ela estava chorando. Não aquele choro discreto de quem se emociona com algo bonito, mas o choro pesado de quem se sente traída por alguém que ama. Me aproximei e a abracei, sentindo como seu corpo tremia. Durante todos esses anos juntos, eu havia visto Rosalina triste poucas vezes, e nunca daquele jeito, tão profundamente abalada. Antônio, ela disse entre soluços, eu não sei o que fazer. Minha mãe está furiosa. Ela disse que se eu me casar, não quer mais me ver. Aquelas palavras foram como um soco no meu estômago. Em toda a minha vida, nunca havia imaginado que um pedido de casamento pudesse gerar tanta revolta. Quando pedi Beatriz em casamento, há mais de 40 anos, ambas as famílias ficaram felizes. Era algo natural, esperado, celebrado. Ela tem o direito de ter sua opinião, respondi, tentando ser sensato, mas não tem o direito de chantagem emocional. Rosalina se afastou um pouco para me olhar. Mas é minha mãe, Antônio. Ela já tem 70 anos. E se ela realmente cortar relações comigo? Não posso perder minha mãe. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis desde que estávamos juntos. Rosalina ficou quieta, pensativa, claramente dividida entre seu amor por mim e o medo de perder a mãe. Eu tentava ser compreensivo, mas confesso que estava magoado. Patrícia ligou algumas vezes, aparentemente tentando mediar a situação, mas suas conversas com Rosalina sempre terminavam em discussão. Ela parecia ter herdado da avó a desconfiança em relação ao casamento e, embora não fosse totalmente contra a nossa união, também não nos apoiava completamente. Vocês já são felizes assim, dizia Patrícia. Por que mexer em time que está ganhando? Era frustrante ouvir isso repetidas vezes. Como explicar que para nós, casar não era mexer em time que está ganhando, mas sim coroar uma década de amor e companheirismo? Como fazer entender que queríamos essa oficialização não por insegurança, mas por amor? Meus próprios filhos ficaram sabendo da situação e se mostraram totalmente a favor do casamento. Pai, o senhor merece ser feliz, disse meu filho mais velho. E se a família dela não entende isso, problema deles. Mas para Rosalina não. Era tão simples assim. A relação com a mãe era complexa, cheia de culpa e amor ao mesmo tempo.
Aparecida havia criado Patrícia sozinha após ser abandonada pelo marido, e Rosalina sempre se sentiu responsável por cuidar da mãe quando esta ficasse mais velha. Uma noite, estávamos os dois na varanda, observando as estrelas em silêncio, quando Rosalina finalmente falou sobre o que estava sentindo. Antônio, você sabe que eu te amo, não sabe? Sei, respondi pegando sua mão. E você sabe que quero me casar com você de todo o coração? Também sei. Então me ajude a entender por que isso está tão complicado. Respirei fundo antes de responder. Durante aqueles dias de tensão, eu havia refletido muito sobre a situação. Havia chegado a algumas conclusões que talvez ela não quisesse ouvir, mas que precisavam ser ditas. Rosalina, sua mãe não está preocupada com nosso casamento. Ela está projetando as próprias frustrações em nossa história. Ela me olhou esperando que eu continuasse. Aparecida se casou jovem, foi abandonada e construiu toda a sua identidade em torno dessa dor. Para ela, aceitar que nosso casamento pode dar certo seria admitir que o problema não foi a instituição do casamento, mas a escolha que ela fez décadas atrás. Rosalina ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente suspirou profundamente. Eu sei que você tem razão, mas ela é minha mãe, Antônio. Como posso magoá-la? Foi então que tive uma ideia. Talvez não fosse a melhor, talvez fosse arriscada, mas senti que precisava tentar. Que tal se eu fosse conversar com ela? Rosalina me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Antônio, você ouviu como ela estava ao telefone. Ela não vai querer conversar com você. Talvez seja exatamente por isso que eu preciso ir. Ela não me conhece de verdade. Para ela, eu sou apenas o homem que está com a filha dela. Preciso mostrar quem eu realmente sou. A ideia foi amadurecendo ao longo dos dias. Rosalina ficou dividida entre o medo do que poderia acontecer e a esperança de que talvez uma conversa franca pudesse resolver a situação. Aparecida morava numa cidade a 2 horas de distância. Decidimos que eu iria sozinho, sem avisar, numa tentativa de surpreendê-la e forçar uma conversa que ela provavelmente evitaria se soubesse da minha visita antecipadamente. Cheguei à casa de Aparecida numa manhã de sábado. Era uma casa simples, bem cuidada, com um jardim pequeno, mas florido na frente. Respirei fundo antes de bater na porta, sabendo que os próximos minutos poderiam definir nosso futuro. Aparecida abriu a porta e, ao me ver, sua expressão imediatamente se fechou. O que o senhor está fazendo aqui? Vim conversar com a senhora, dona Aparecida. Podemos? Não temos nada para conversar. Temos sim, insisti, mantendo a voz calma e respeitosa. Temos o futuro da sua filha para conversar. Ela hesitou por um momento. Depois abriu a porta um pouco mais. Entre, mas seja rápido. A casa, por dentro, era aconchegante, cheia de fotos de Patrícia em diferentes idades. Aparecida me ofereceu um café, que aceitei, esperando que a hospitalidade natural criasse um ambiente melhor para a nossa conversa. Dona Aparecida, comecei depois, que nos sentamos na pequena sala. Eu gostaria que a senhora me conhecesse melhor antes de decidir sobre nosso casamento. Eu já sei tudo o que preciso saber, respondeu ela friamente. A senhora sabe que eu amo sua filha? Ela fez uma careta. Todo homem diz que ama no começo. A senhora sabe que eu cuido dela quando está doente? Que aprendi a cozinhar para ela quando quebrou o pulso? Que acordo de madrugada quando ela tem pesadelos? Aparecida me olhou com mais atenção pela primeira vez. A senhora sabe que nunca levantei a voz para ela? Que divido todas as tarefas de casa? Que peço a opinião dela antes de tomar qualquer decisão importante? O que se seguiu foi uma das conversas mais honestas da minha vida. Aparecida, aos poucos, foi baixando a guarda e contando sobre seu casamento fracassado. O marido que prometia amor eterno e a abandonou quando Patrícia tinha apenas 5 anos. A luta para criar a filha sozinha, trabalhando em 2 empregos. A amargura que foi se acumulando ao longo dos anos. Eu não quero que minha filha passe pelo que eu passei, disse ela, finalmente mostrando vulnerabilidade. E não vai passar, respondi com firmeza. Dona Aparecida, eu tenho 68 anos.
Já fui casado por 30 anos com uma mulher. Maravilhosa. Sei o que é compromisso de verdade. Não estou brincando de casinha com sua filha. Mas por que casar? Vocês já vivem juntos há tantos anos. Foi então que tentei explicar algo que talvez ela nunca tivesse considerado. Porque queremos oficializar nosso amor. Porque queremos que o mundo saiba que escolhemos ficar juntos para sempre. Porque na nossa idade, sabemos que o tempo é precioso e queremos aproveitá-lo sendo marido e mulher de verdade. Aparecida. Ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, surpreendentemente, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sempre sonhei em ter um casamento feliz, confessou. E quando o meu deu errado, acho que desisti de acreditar que alguém poderia ter. Aquela conversa durou quase 3 horas. Aparecida me contou sobre seus sonhos frustrados, suas expectativas quebradas, seus medos. Eu falei sobre meu primeiro casamento, sobre como Beatriz e eu construímos uma vida feliz juntos, sobre como foi difícil perdê-la e como Rosalina trouxe luz novamente à minha vida. Aos poucos, percebi que a raiva de Aparecida não era direcionada a mim ou ao nosso casamento especificamente. Era uma raiva antiga, direcionada à própria vida, às circunstâncias que a forçaram a criar uma visão negativa do amor. Sabe o que mais me dói? Disse ela em determinado momento. É ver minha filha feliz de um jeito que eu nunca fui. Aquela confissão me tocou profundamente. Dona Aparecida, a felicidade da sua filha não diminui em nada o valor da sua luta. A senhora criou uma mulher maravilhosa, que sabe amar e ser amada. Isso é o maior presente que uma mãe pode dar a um filho. Quando voltei para casa naquela tarde, Rosalina estava ansiosa, andando de um lado para o outro da sala. Assim que me viu, correu para me abraçar. Como foi? O que aconteceu? Ela te tratou mal. Sentei com ela e contei tudo. A resistência inicial de Aparecida, nossa conversa franca, as lágrimas que ela derramou e, finalmente, a promessa que ela me fez antes de eu ir embora. Ela disse que vai pensar sobre o assunto, contei, e que vai ligar para você amanhã. Rosalina ficou em silêncio, processando as informações. Você acha que ela mudou de ideia? Acho que ela entendeu que nossa história não é igual à dela, e que talvez seja a hora de ela deixar o passado no passado. Na manhã seguinte, domingo, o telefone tocou bem cedo. Rosalina atendeu com aquela apreensão que havia se tornado comum nos últimos dias. Mas logo seu rosto se iluminou. Alô, mãe, como a senhora está? A conversa foi completamente diferente desta vez. Aparecida estava calma, falando devagar, como se cada palavra fosse cuidadosamente pensada. Sim, mãe, o Antônio me contou sobre a conversa de vocês, dizia. Rosalina, me olhando com um sorriso crescendo no rosto. Depois de alguns minutos, Rosalina me passou o telefone. Ela quer falar com você. Antônio, disse Aparecida do outro lado da linha. Obrigada pela conversa de ontem. Você me fez pensar em muitas coisas. Obrigado por me ouvir, dona Aparecida. Eu gostaria de pedir desculpas pelo que disse sobre vocês não se casarem, pela forma como reagi. Não tinha o direito. Já está tudo perdoado, respondi sinceramente. E eu gostaria de... Bem, se vocês ainda quiserem se casar, eu gostaria muito de estar presente na cerimônia. 2 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Rosalina e eu finalmente nos casamos. A cerimônia foi simples, mas bonita, realizada no cartório da cidade com a presença de familiares e amigos próximos. Rosalina estava linda em seu vestido azul claro, uma cor que realçava seus olhos. Eu estava nervoso como um rapaz de 20 anos, com as mãos tremendo na hora de colocar a aliança em seu dedo. Aparecida estava na primeira fila, chorando de emoção. Mais tarde, durante a pequena festa que fizemos em casa, ela se aproximou de mim. Antônio, obrigada por me fazer lembrar que o amor pode dar certo, disse ela. E obrigada por fazer minha filha tão feliz. Patrícia também estava presente, e embora ainda mantivesse algumas reservas sobre casamentos em geral,
admitiu que nunca havia visto a mãe tão radiante. Hoje, 3 meses depois do casamento, posso dizer que nossa vida não mudou muito no dia a dia. Ainda acordamos cedo, tomamos café juntos, cuidamos das plantas, assistimos às novelas. Mas há algo diferente no ar. Uma sensação de completude que não existia antes. Rosalina Uezea, sua aliança com orgulho, sempre brincando com ela quando está pensativa. Eu me pego olhando para a minha no meio do dia, ainda me acostumando com a sensação de ser um homem casado novamente. A relação com a Aparecida melhorou tremendamente. Ela visita nossa casa regularmente agora. E às vezes fico impressionado com como ela e eu temos conversas longas sobre a vida, sobre o passado, sobre esperanças para o futuro. Ela ainda carrega suas cicatrizes, mas parece ter feito as pazes com a ideia de que o amor pode sim dar certo. Aprendi que às vezes as pessoas se opõem ao que queremos não por maldade, mas por medo. Medo de que sejamos feridos como elas foram. Medo de que nossos sonhos se quebrem como os deles se quebraram. E aprendi que, às vezes, a única maneira de vencer esse medo é com paciência, compreensão e muita conversa franca. O casamento, descobri, não é apenas sobre 2 pessoas que se amam. É sobre famílias que se unem, sobre passados que se encontram, sobre futuros que se constroem, juntos. E vale a pena lutar por ele, mesmo quando, especialmente quando, as pessoas que mais amamos não entendem nossa escolha. Rosalina e eu sabemos que não temos décadas pela frente como tivemos em nossos primeiros casamentos. Mas temos agora, temos hoje. Temos cada manhã que acordamos lado a lado. E isso, descobrimos, é mais que suficiente para uma vida inteira de felicidade. A vida nos ensinou que o amor não tem idade, que nunca é tarde para recomeçar, e que às vezes as melhores histórias são aquelas que começam quando pensamos que já chegaram ao fim.